Fala galera, assunto novo, vamos começar agora a parte de magnetismo. Galera, uma parte bem diferente da que a gente estava vendo e depois nós vamos juntar as coisas, né? E a gente vai estudar o eletromagnetismo, que é a junção da eletricidade com o magnetismo, combinado? Bem, o magnetismo começa a ser estudado, né, de certa forma, pela humanidade até antes de Cristo, quando descobriram numa região da Ásia, que na época era chamada de Magnésia, descobriram uma pedra com uma característica interessante. Imagina, você achar no solo duas pedrinhas, que quando você aproxima as duas, elas se atraem e grudam uma na outra. Ou, se você rodar uma delas, elas passam a se repelir. Como essas pedras foram encontradas na região da Magnésia, elas passaram a ser chamadas de magnetita. E a magnetita tinha essa propriedade. Quando você aproximava duas magnetitas iguais, elas ou se atraíam ou se repeliam. Olha que interessante. Acharam super legal. Brincaram, perderam a graça. Aquilo não serviu para mais nada. A magnetita foi deixada de lado por muitos anos, até descobrirem uma segunda propriedade dela, que nós vamos ver daqui a pouco. Bem, o fato é que a magnetita, a gente consegue produzir atualmente, já há muitos anos, né, melhor dizendo, essas características dela de forma artificial. E a gente faz os ímãs. Então, os ímãs nada mais são do que magnetitas artificiais. Legal, gente? Ou, como os livros de física preferem dizer, eles dizem que a magnetita é um ímã natural. É a mesma coisa. E aí, nós temos, todo ímã tem sempre duas partes. O polo norte e o polo sul. Ué, sério, Bruno? O ímã tem sempre duas partes, polo norte e polo sul? Por que tem essas partes e por que tem esses nomes? Gente, muitos anos depois, eles descobriram uma segunda propriedade da magnetita. Olha que interessante. Descobriram que se você pegasse uma magnetita e deixasse ela livre para girar, beleza? Por exemplo, se eu pegasse um fiozinho bem fino, prendesse essa pedra no teto, ela ia ficar livre para girar. Legal? Se a gente fizesse isso, a magnetita sempre girava a mesma parte para o norte da Terra. Para o norte geográfico da Terra. Olha que interessante. Falou assim, pô, então a magnetita tem sempre uma parte que vira para o norte e uma parte que vira para o sul. Bem, decidiram chamar a parte da magnetita que vira para o norte de polo norte e a parte da magnetita que vira para o sul de polo sul. Eu quero deixar registrado desde já que se eu estivesse lá eu seria contra. Eu não gosto desses nomes. Combinado? Para mim, isso aqui, gente, são os nomes da parte de magnetita. Tinha que ter nomes comuns. Sei lá, eu ia chamar de parte 1 e parte 2, parte A e parte B, João e Maria, Totó e Rex. Entenderam o que eu estou falando? São os nomes dados às partes da magnetita. Mas gostaram dessa ideia. A parte da magnetita que vira para o norte, chamaram de polo norte. A parte da magnetita que vira para o sul, chamaram de polo sul. O nome ficou. Combinado? Professor, por que a magnetita sempre vira uma parte para o norte? Levamos anos para descobrir isso. E eu vou te contar lá na frente. Mas vamos lá. Primeira propriedade dos ímãs ou das magnetitas. Se nós aproximarmos polos diferentes, eles se atraem. Se nós aproximarmos polos iguais, eles se repelem. Primeira propriedade muito simples. Polos iguais, repulsão. Polos diferentes, atração. Fica bem análogo às cargas elétricas. Mas quero deixar claro que, a princípio, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa é uma atração magnética. Essa força que os atrai ou que, ora, os repele, é uma força de origem magnética. Lá na carga é uma força elétrica. Tudo bem? A força elétrica é gerada pelo campo elétrico. A força magnética é gerada pelo campo magnético. Coisas distintas. É análogo, mas são coisas diferentes. Combinado? Segunda propriedade dos ímãs. Primeira coisa que pensaram, vamos separar o polo norte do polo sul. Vamos estudar separadamente o polo norte, separadamente o polo sul. Pegaram um ímã, partiram no meio. Quando observaram as duas metades, uma metade tinha polo norte e polo sul. E a outra metade também tinha polo norte e polo sul. Falei, gente, vocês não partiram isso lá direito. Atenção, parte no meio certinho, quero ver no meio certinho. Partir no meio certinho.
as duas metades de novo, polo norte e polo sul. Par de novo, polo norte e polo sul, de novo, polo norte e polo sul, de novo, polo norte. E no final tinha farelinho de ímã, parte o farelo, 2 farelicos, polo norte e polo sul. Olha que coisa curiosa. O resumo está aqui, ó. Ainda não foi encontrado um monopolo magnético. Presta bastante atenção nessa frase. Monopolo é um polo. Os ímãs sempre aparecem em dipolos, sempre com os dois, com o norte e com o sul, sempre. Essa frase, literalmente, quer dizer que não encontramos, mas pode ser que um dia a gente encontre. Não existe uma lei da física que diz assim, é impossível encontrar um monopolo magnético. Isso não existe. Só disse que ainda não encontramos. E vocês não sabem o quão longe nós já fomos. De partir assim, farelico de ímã. Depois eu vou contar para vocês o final dessa história. E todo farelículo tem polo norte e polo sul. Sempre dipolos magnéticos. Combinado, galera? Esse é um vídeo inicial. Aguardo o próximo aí. Um abraço.